virasse para o teu vizinho e falasse para ele assim, mas fala forte. Dentro de você tem um valente e você nem sabia. Amém. Mais uma vez, dentro de você tem um valente e você nem sabia. Amém? Amém. Como é bom a gente poder começar um culto de adoração ao Senhor já profetizando uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, um incentivo na vida do irmão, amém? Como isso é importante, né? Então hoje nós vamos aprender um pouco, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um homem na Bíblia que tinha tudo para ser um derrotado, mas em determinado momento Deus virou para ele e falou assim, você é um valente. E hoje nós vamos conversar sobre Gideão, o valente do Senhor, o valente de Deus. Amém? Gideão foi um homem que sofreu algumas perseguições, foi um homem que sofreu muitos desafios, mas Gideão foi um juiz de Israel. E ele venceu um exército com apenas 300 homens. Nós vamos entender o que Deus fez na vida desse homem, a ponto de escolhê-lo e dizer que ele era um valente, assim como cada um de nós. Tem um valente dentro de cada um de nós e a gente não sabe. Gideão também não sabia. Por isso eu pedi que você falasse para o teu irmão, tem um valente dentro de você e talvez você nem saiba. Amém. Porque Gideão não sabia que ele era valente, mas o Senhor sabia. Glória a Deus. Então na minha vida e na tua vida tem um valente ali dentro. Muitas vezes as circunstâncias elas estão nos fazendo intimidar, estão nos fazendo ficar mais quietinhos na nossa, mais encolhidos. Mas Deus diz, não foi para isso que eu te chamei. Você está nesse lugar, você está ouvindo de mim, você está aprendendo da minha palavra, você está me acompanhando, você está tendo a minha presença, mas você é um valente, você tem que fazer a diferença. Quantos aqui creem que nós estamos aqui para fazer a diferença? Amém. Amém? Eu vou te pedir que abra, por favor, a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos entrar no contexto da história para que a gente possa entender o chamado de Deus na vida de Gideão. Se você trouxe a tua Bíblia, acompanha, se não, acompanha aqui nas TVs. Vamos ler? Juízes 6, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora pula lá para Juízes 6, 11. E aí começa a história de Gideão, do nosso valente. Juízes 6, 11 diz a palavra de Deus. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E
que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E eu, o menor na casa de meu pai. Curva a tua cabeça mais um minutinho, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos só te agradecer pela revelação da tua palavra, Deus. Nós queremos só te agradecer, porque nós sabemos que se recebermos essa palavra em nossos corações, ela produzirá vida, ela produzirá ânimo, ela produzirá algo que muitas vezes nós nem sabemos que existia dentro de cada um de nós. E assim como Gideão foi chamado valente de Deus, nós também estamos aqui, Senhor, nesta mesma expectativa, Deus. Então o Senhor tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor tenha liberdade para mudar as nossas estruturas, que o Senhor tenha liberdade para transformar em nossas vidas, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Mas acima de todas as coisas, não nos permita sair deste lugar da mesma maneira que entramos, Deus. Nós precisamos aprender de Ti, nós precisamos buscar mais intimamente a Tua presença, Deus. Nós precisamos aprender a cada dia, caminhar contigo e principalmente confiar em Ti, Deus, em todas as Suas decisões, mesmo que nós não entendamos agora, Senhor. No futuro nós entenderemos que tudo que o Senhor quer para as nossas vidas é sempre o melhor. Verdade, Às vezes Pai. os nossos desejos, Pai, não são os desejos do Seu coração, mas nós te damos liberdade essa noite, Senhor. Muda a nossa estrutura diante da Tua vontade. Verdade, Pai. Se cumpra em cada um de nós o Teu querer, Pai, o Teu realizar. Nós te agradecemos, Deus, diante da Tua igreja. Eu me coloco como instrumento Teu, como um vaso vazio em Tuas mãos, Senhor, como aquele que o Senhor, por extrema graça e misericórdia, Deus, escolheu para estar falando um pouco de Ti, dos Teus ensinamentos para essa igreja, para aqueles que vão estar recebendo essa mensagem. Então que cada um, Senhor, possa ter a sabedoria de reter aquilo que o Senhor tem ensinado, como um maná diário que nós recebemos essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Querido, nós precisamos entender um pouco a história de Gideão. Muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas, muitas vezes aquilo que nós vivemos hoje, muitas vezes aquilo que nós somos hoje, muitas vezes o nosso caráter, a nossa estrutura emocional, ela vem de uma linhagem, ela vem já de alguns anos, ela vem de algumas experiências que a gente teve no passado, e ela vem, espiritualmente falando, daquilo que os nossos pais trazem como carga espiritual para as nossas vidas. Amém? Todos aqui entendem um pouco dessas batalhas espirituais, dessas questões espirituais, e a gente sabe disso, a gente tem esse discernimento. O pai de Gideão era Joás. Joás, filho de Manassés. Manassés, filho de José. E José, filho de Jacó. Gênesis 48:1 conta uma história bem interessante, que vai nos mostrar por que Gideão diz: eu sou o menor da casa do meu pai. Gênesis 48:1 diz: e aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar,
tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Glória a Deus. Preste atenção. Deus aparece a Jacó e disse que dará a terra por herança a ele, aos descendentes dele em possessão perpétua. Mas nós lemos que Deus entregou a terra de Israel nas mãos dos midianitas e o povo estava sofrendo. Amém? Vamos continuar. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Preste atenção, querido. José vai visitar o pai, leva consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o filho mais velho. Jacó vira para José e diz assim: José, esses 2 filhos teus serão como meus filhos, então traz eles aqui que eu quero abençoá-los. Aí você vai lá para o versículo 13 agora, Gênesis 48, versículo 13. E tomou José a mão, ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs na cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não bastante Manassés ser o primogênito. Vai lá para o 17 agora. E vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Ou seja, José viu que o pai havia trocado, ele colocou a mão direita, que era a mão da bênção, sobre a cabeça de Efraim. E ele falou: não, meu pai, o senhor está enganado, o pai está enfermo, o pai estava doente, já não estava enxergando direito. E aí ele pegou a mão do pai e falou: não, pai, não é Efraim que o senhor tem que abençoar, é Manassés, porque Manassés é o mais velho. Aí no versículo 19 diz: mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Glória a Deus. Olha isso, gente. A bênção que era para estar sobre a vida de Manassés foi para a vida de Efraim. No entanto, o avô sábio, Jacó, Israel, falou assim: não, eu sei. É como se ele estivesse dizendo para José assim: fica tranquilo, José, eu não estou errando não, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés também será uma grande nação, mas Efraim será maior. Qual é o propósito disso? Versículo 15, em Juízes 6, versículo 15, só para a gente lembrar. Gideão, conversando com o anjo, disse assim: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a menor e mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa dos meus pais. Ou seja, nós temos Manassés, que já não era tão abençoado assim, que já não era tão próspero assim, e Gideão era da família, da parentela de Manassés, mas era o menor. A casa dele era mais pobre ainda. Era como se fosse assim: eu sou o menor da casa do meu pai,
que é a mais pobre das pobres. Eu sou o menor na casa do meu pai, que eu já venho de uma família pobre, da tribo de Manassés, que é extremamente pobre. Ou seja, qual era a bagagem que Gideão tinha para oferecer? Tudo que ele tinha ali era uma vida sofrida, era uma vida de perseguição, era uma vida de pobreza. E durante 7 anos, midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos vinham atacando Israel sucessivamente, e isso aconteceu por causa da desobediência e da idolatria do povo. Porque o povo nesse momento construía um altar a Baal e adorava Baal naquele lugar, e Deus os abandonou. Ou seja, Deus fez todo o milagre, livrou o povo do Egito, deu a terra por herança perpétua, mas ainda assim o povo vai lá e se corrompe e adora outros deuses. Aí Deus vai lá e chama Gideão. O anjo lhe disse que iria derrotar os invasores e Deus seria com ele. Só que Gideão achou que ele não era a pessoa certa. Ele falou assim: deve ter algum engano. Não é possível. Esse anjo aí veio no endereço errado. Deram o zip code errado para ele. Ele bateu aqui na porta da minha casa e tem algo errado. Juízes 6,14 diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. E Deus responde para ele: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Olha só que interessante. Os midianitas estão há 7 anos tomando conta daquela terra, saqueando, roubando. Quando eles subiam para aquela região era como um gafanhoto, impossível de se contar o número deles, o número de camelos, o número de pessoas que vinham, e eles faziam o que a gente conhece hoje como arrastão. Eles vinham roubando tudo. Não tinha plantação, não tinha gado, não tinha nada naquele lugar, não tinha alimento. O povo estava sofrendo porque não tinha alimento. Mas olha que interessante, lá em Juízes 6,11 a palavra diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. E aí fica uma parte da história bem interessante. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Até aí tudo bem. Só que não. O lugar de se malhar o trigo é na eira. O trigo era espalhado numa eira, que era um lugar aberto, e se passava por cima do trigo com algo pesado, normalmente puxado por um carro de boi, alguma coisa assim, como se fosse um rolo ou algo muito pesado para debulhar esse trigo, para separar esse trigo. Só que existia o seguinte: se Gideão estivesse debulhando o trigo na eira, quando os inimigos viessem, iriam enxergar. Aí o que ele fez? Estrategicamente, o que ele fez? Ele foi para o lagar. O lagar é como se fosse uma piscina, uma grande bacia com um furo no meio. O lagar era o lugar que se pisoteavam as uvas para extrair o suco. E ele ficava abaixo do nível da terra. Então Gideão, para alimentar a família e para conseguir um pouco de alimento ali para aquele povo, para aquele lugar, para a própria vida dele, ele pegou o trigo e foi malhar o trigo no lagar, mas na dificuldade que não devia ser. Mas ele estava ali fazendo isso. Gideão buscou uma estratégia, e essa não era a condição ideal para se fazer esse trabalho, mas era a condição que ele tinha. Glória a Deus. Quantas vezes nós vivemos em nossas vidas, eu e cada um de vocês, uma condição, uma situação que não é ideal, mas nós precisamos viver e dentro dessa condição trabalhar, buscar com estratégia, com sabedoria em Deus, a condição ideal que a gente vai viver lá na frente.
Porque se a gente paralisar porque a gente não tem a condição ideal, a gente nunca vai chegar nela. Se eu paralisar porque eu estou com dificuldade, olha, não vou malhar o trigo num buraco não, porque ele diz, como é que eu vou separar isso no buraco? É um trabalho pesado, é um trabalho difícil. Eu não vou trabalhar nesse trabalho que eu tenho hoje, porque as condições que eu tenho não são as condições ideais. E a gente experimenta isso direto, né? Mas se eu não fizer o que eu preciso fazer hoje, eu nunca vou alcançar aquilo que é o ideal amanhã. Amém? Amém. Fala pro teu vizinho assim, você precisa aprender que nem sempre a a condição ideal condição ideal é a que está disponível. é a que está disponível. Muita gente paralisada por causa disso, muita gente esperando para ser fiel a Deus quando tiver uma condição ideal. Muita gente esperando sair para buscar novas oportunidades quando tiver uma condição ideal. A gente vai continuar paralisado, porque isso é um momento na nossa vida que a gente precisa vencer, que a gente precisa prosseguir. Amém? Amém. Vamos conhecer algumas características que fizeram Gideão sair dessa situação de derrotado para vencedor. Primeira característica, fala assim, repete comigo, atitude. Deus começa a obra na vida de Gideão dando uma ordem para ele, que era destruir o altar de Baal. Em Juízes, no versículo 25 diz, 6:25 diz, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Só que tem um detalhe, querido. Vamos voltar um pouquinho. Gideão está lá, malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor vem, se senta debaixo de uma árvorezinha, fala com ele, ele se lamenta, diz que talvez não é capaz de fazer aquilo, ele é o mais pobre da casa do pai dele, mas ele escuta a voz de Deus, e já como primeira ordem que Deus dá para ele, Deus fala assim, vai lá e derruba o altar que o teu pai construiu, porque quem construiu aquele altar a Baal foi Joás. E aí ele imagina a cabeça desse sujeito, ele falou, ferrou. Não tem 7 anos, um pouco mais de 7 anos que esse pessoal está adorando esse tal de Baal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu pequenininho, o menor de todos, o mais pobre de todos, eu vou lá derrubar esse altar, mas Gideão fez. Gideão foi lá, ele teve atitude. Ele falou, não, Deus está falando, é isso que é para fazer, eu vou lá e vou fazer. Mas quando os homens da cidade descobriram que Gideão tinha feito isso, eles foram a Joás. E aí falaram, olha, teu filho enlouqueceu, deve ter dito isso, teu filho ficou maluco. A gente já está passando essa dificuldade, ele vai lá destruir o altar que a gente tinha edificado a Baal. Toma uma providência, Joás. Só que o pai de Gideão defendeu, explicando que se Baal fosse um Deus de verdade, ele teria impedido Gideão de derrubar o altar. Olha que interessante. Ele foi contra todos da cidade e disse, não. Se Baal fosse um Deus de verdade, fosse um Deus poderoso, ele teria impedido Gideão de derrubar, ele não teria deixado Gideão derrubar o altar. E Gideão, a partir desse dia, ficou conhecido como Jerubbaal, que significa que Baal dispute com ele. As pessoas já não interviram mais. A pessoa, opa, peraí, realmente. Ele foi lá, derrubou o altar a um Deus, então ele que se resolva lá com esse Deus. E aí ficou conhecido como Jerubbaal. Quando Gideão foi lutar contra os midianitas, a desvantagem era grande. Porque era estimado que o povo midianita fosse em número de 135 mil
Só que eram somente 32 mil israelitas. E Gideão pede um sinal a Deus. Deus, se o Senhor realmente é comigo, se é para ir nessa batalha, então eu quero um sinal. Uma noite ele colocou um bocado de lã no chão e pediu que apenas a lã ficasse molhada com o orvalho da noite, e não o chão. E Deus o fez. Na noite seguinte ele pediu o contrário, e Deus fez. Só o chão ficou molhado e a lã ficou completamente seca. Aí Gideão entendeu, bom, não tem mais o que duvidar, né? Deus é comigo. Eu vou nessa. Segunda característica de Gideão, repete assim: quantidade não é qualidade. Juízes 7, versículo 2 e 3. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie em mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. O que acontece é o seguinte: não adianta ter uma multidão ao nosso lado. Não adianta a gente estar cercado por pessoas só para dizer que a gente tem um monte de amigos, só para dizer que a gente tem um monte de pessoas que nós conhecemos. Não adianta as nossas redes sociais terem não sei quantos mil seguidores, ou a gente seguir não sei quantas mil pessoas, se a gente não tem relacionamento com essas pessoas. A pergunta é a seguinte: o que eu promovo de diferença na vida de cada um de vocês, e o que cada um de vocês promove de diferença na minha vida, o que cada um de vocês promove de diferença, de acréscimo na vida um do outro? Multidão não é sinal de qualidade. Eles saíram em 32 mil. De cara, 22 mil voltaram. Continua contando a história, que Deus ainda tinha mais a fazer. E Deus disse: coloca esse povo para beber água. Somente aqueles que não tocarem o joelho no chão, somente aqueles que beberem água, trazendo água na boca, assim como o cachorro faz lambendo, esses serão contigo. Sabe quantos foram? 300. 135 mil, lembra? Era aproximadamente o número do exército midianita. Saíram para pelejar contra eles 32 mil. Na primeira leva, covardes, medrosos, amedrontados, e que voltem para casa. 22 voltaram, ficaram 10 mil à beira do rio. Deus fala novamente com Gideão, e desses 10 mil ficam 300. É mão de Deus ou não é? Glória a Deus. Fala novamente para o teu vizinho assim: não importa a quantidade de amigos que você tem. O que importa é a qualidade. Amém? Terceira característica de Gideão: estratégia. Gideão dividiu esses 300 em 3 grupos. Eles surpreenderam o exército inimigo fazendo um grande barulho, um grande ruído no meio da noite. Juízes 7, versículo 19 diz: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar,
ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. O exército de frouxo, né? 135.300 se colocaram em locais estratégicos acima da colina, tocaram as buzinas, quebraram os cântaros, tinham tochas na mão, gritavam: espada do Senhor, espada de Gideão. Aquele exército fugiu. Eles não reagiram, porque não eram os 300, era Deus. Verdade, Pai. Glória a Era a Deus. mão de Deus que estava ali. E eu creio que Deus fez multiplicar aquele som a ponto de assombrar aquele povo que estava ali embaixo, de assustá-los e eles fugirem. Então, quando a palavra de Deus, quando aquilo que Deus quer para as nossas vidas sai da nossa boca, ele sai com uma voz que muitas vezes nós vamos interpretar como a voz de um. Mas Deus vai fazer isso alcançar a multidão. Assim como ele fez no exército. Assim como ele fez na vida de Gideão. Amém? Amém. Os inimigos ficaram confusos. Eles estavam brigando um com o outro. Como é que pode, né? E Gideão era o menor da casa do pai dele. A tribo mais pobre. Glória a Deus. Esse rapaz estava lá estrategicamente malhando trigo no lagar para ter um pouquinho de comida para sua família. Hoje é colocado por Deus como general de um exército que expulsa todos aqueles que vinham roubando toda aquela terra. É usado por Deus. Então não importa a minha condição, não importa a sua condição, importa aquilo que nós temos a oferecer. Glória a Deus. Verdade, Pai. Importa aquilo que está dentro do coração, a disponibilidade de ser usado, porque aí Deus faz. A obra aqui não foi de Gideão, porque 300 para combater 135, a obra não foi de Gideão, a obra foi de Deus. Só que ele se colocou à disposição, Senhor. Deus falou com ele e disse: ok, Senhor, vou fazer uma provinha, né, para ter certeza que é o Senhor que está mandando, mas eu vou. Glória a Deus. Quantas vezes nós paralisamos? Porque nós não vivemos condições ideais. Quantas vezes nós paralisamos porque eu não sei se é isso que Deus tem para a minha vida. Quantas vezes nós adotamos estratégias erradas dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Amém? Muitas vezes as estratégias estão erradas. Só que Gideão tinha atitude, ele tinha estratégia, ele era obediente, ele era fiel. Amém? Amém. Gideão foi usado por Deus para levar a paz de volta. Ele foi usado como instrumento do Senhor para levar a paz de volta a Israel. Glória a Deus. Juízes 8. No versículo 28, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também a um filho, e pôs o nome Abimeleque. Faleceu Gideão e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezitas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel, agora preste atenção nisso, sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns e puseram a Baal-berite por Deus. Queridos, pelo amor de Jesus, aquele povo vivia os milagres do Senhor, constrói altares de adoração a Baal. Deus vai lá, dá um decreto, castiga o povo por 7 anos, levanta Gideão como instrumento. Gideão vai lá, derrota o exército, reina por 40 anos. Em 40 anos,
aquela terra era próspera, tinha o alimento, tinha a paz. A palavra disse que nunca mais os inimigos ousaram levantar a cabeça contra a terra de Israel. E como é que logo depois da morte dele, o povo volta a adorar a um falso Deus? Sabe o que acontece? Nós nos entregamos para Deus. Muitas vezes a gente vem de uma história, de uma caminhada que não é tão legal, uma história que não é nem muito bonita de ser contada, mas aí temos um encontro com Deus, mudamos a nossa... Deus vai e muda a nossa estrutura, mas aí vem as dificuldades, mas aí vem os desafios. E quantas vezes, por causa desses momentos de desafio e dificuldade, a gente tem voltado a velhos hábitos, as velhas práticas, aquilo que nos fez sofrer por tanto tempo, a desobediência que nos fez pelejar por tanto tempo, a falta de compromisso. Quantas vezes a gente volta ao mesmo erro? A palavra de Deus ministrou essa noite para que eu compartilhasse com vocês uma palavra que, se pudesse ser resumida, para que a gente não desista. Não baixe a cabeça diante das circunstâncias. Nem sempre o que nós temos é a condição ideal. Na maioria das vezes não é a condição ideal. Mas foi nesse lugar, como estratégia, buscando alimentar sua família, que Deus achou de Deus. Foi no lugar onde a condição não era ideal, que Gideão estava ali batalhando pelos seus. Então nós não podemos desistir. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Parar. Independente da condição, independente daquilo que os nossos olhos veem, independente do que muitas vezes a multidão de palavras esteja falando ao nosso redor. Se não é a história que Deus escreveu para as nossas vidas, nós não temos que viver essa história. As adversidades vêm, os problemas vêm, as lutas vêm, muitas vezes várias derrotas. Mas a guerra não está perdida. Não chegou o fim da história ainda. É só um momento para que a gente aprenda. É só um momento para que a gente cresça. É só um momento para que a gente saiba que Deus é fiel em nossas vidas. Se nos colocarmos no lugar onde Ele nos chamou para estar, Ele vai falar conosco. Amém. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é ficar lamentando. O que a gente não pode é desistir. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos.